Oi, oi, povo, como vocês estão? Eu vou bem. E mais o Natal tá chegando pra gente. E a ilustração de hoje eu queria remeter a uma ilustração brasileira. Que no vídeo passado eu acabei fazendo uma ilustração bem estrangeira, assim, da como a gente visualiza o Natal, né? Que foi passado pra gente, não sei o que, biririboró, essas coisas. E agora, nessa ilustração dessa semana, em que eu queria fazer mais um especial semana passada e essa daqui voltada para o Natal, essa ilustração eu queria fazer bem baseada no Natal brasileiro. Pelo menos do que eu conheço, né? A minha família tem o costume, ou pelo menos tinha a maior parte dos anos passados, fazer uma grande ceia de Natal. Teve até um período que a gente esperava até a meia-noite para comer, mas hoje em dia a gente não espera mais. Se a gente tá com fome, a gente vai lá e come, basicamente. Então é sempre uma ceia bem farta de comida. é, Sempre vai ter um Chester, sempre, sempre. Pernil, nem sempre, mas sempre vai ter uma carninha a mais ali. A minha família não tem o costume de colocar uva passa no arroz, no salpicão, nessas coisas. Ainda bem que eu não sou do time que gosta de uva passa no arroz. Então, assim, é um Natal bem tradicional mesmo que a minha família faz. Então, esse é mais ou menos o retrato da família brasileira que eu tenho visualização, porque é a minha experiência e eu acredito que muita gente também deve ter mais ou menos essa experiência. Algumas pessoas um pouco diferente, outras não, outras totalmente diferente, e assim o Natal das pessoas vão seguindo, né? Então, essa ilustração eu decidi fazer uma família bem grande, porque até na época dos meus pais, mais ou menos, uma geração atrás, que eu atualmente tenho 27 anos, vou fazer 28 em janeiro. Então, na geração dos meus pais, que já tem 50, 60 anos, mais ou menos, as famílias, elas são bem grandes. Então, são mais de dois filhos. Por exemplo, minha família são três, mulheres. Então, assim, já é uma família bem grande comparada com as atuais, que normalmente são dois filhos, um filho, ou alguma coisa assim. É mais difícil ver uma família com, digamos assim, três, quatro crianças, assim, no meio. Então, por isso que essa ilustração é uma família que tem quatro crianças, porque é mais ou menos o que eu penso, né? Que geralmente é a família. Provavelmente daqui a alguns anos o Natal vai mudar, não vai ser tantas pessoas assim numa ceia, mas a minha visão atual é mais ou menos essa. Essa ilustração eu decidi fazer em lápis. Tem muito detalhe, eu acho que eu nunca tinha feito uma ilustração com tanto detalhe, pelo menos aqui no canal. Então foi um pouquinho difícil de pintar essa ilustração, porque por conta de todos esses detalhes. E eu estava com bastante dificuldade de pensar numa ilustração que representasse também o Natal brasileiro, porque a única coisa que me vem à minha mente é realmente a ceia de Natal. Aí eu tava pensando como é que eu ia posicionar isso, como é que eu ia fazer. Aí eu decidi como se fosse uma foto, basicamente, uma família tirando uma foto em frente à ceia de Natal, porque normalmente é o que acontece nas ceias de Natal, né? O pessoal gosta de aproveitar esse momento para tirar foto da família toda, o que eu acho muito bacana, porque é sempre bom estar lembrando de momentos que você passa com pessoas que a gente gosta, com a família. Eu provavelmente quando eu ficar mais velha, eu vou ser do time que gosta de tirar foto de todo mundo no Natal, porque eu vou querer guardar de recordação todas as fotos. Provavelmente eu vou ser aquela que vai querer revelar as fotos, deixar tudo em uma caixa bem bonitinha, porque
Eu acho interessante essa ideia, independente se for a minha família, ou se for outra família, ou se for uma família de amigos. O importante é estar com as pessoas com que você gosta nesse Natal. Então, eu acho que tirar uma boa foto, assim, bem tradicional zona, é muito bacana. Eu não vou dizer que eu já não fui aquela pessoa que detestava tirar foto com todo mundo, porque, querendo ou não, quando a gente é adolescente, a gente tem essas frescuras, né? Não posso dizer frescura, mas é aquele sentimento atual de rebeldia. E eu vou te falar, viu? Eu fui uma adolescente bem chata. Às vezes eu tenho pena da minha mãe, porque eu fui uma adolescente muito chata. E conforme depois dos 25 anos, eu não sei, aconteceu alguma coisa na minha cabeça, não sei se é, entre aspas, a velhice, porque eu não me considero uma pessoa muito velha, só tenho 27 anos, né? E conforme você vai envelhecendo, você vai achando isso legal, porque é sempre muito bom você recordar de bons momentos. Então, hoje em dia eu sinto bastante vontade de querer estar junto em foto, essas coisas, com pessoas que a gente gosta, né? Eu vou sincera e dizer assim, eu detesto tirar foto em grupo, que é um grupo que eu não sou muito fã. Eu sempre vou fazer um jeitinho de me esconder ali na foto, se for meio que por obrigação. Mas se for com a minha família, ou com amigos, ou com alguma coisa do tipo, ou alguma coisa do tipo, eu realmente gosto de tirar as fotos juntos. Bom, eu vou começar a fazer a coloração do desenho, né? Com qual eu decidi fazer em lápis. E eu gostaria de fazer mais ou menos uma fanfic de como é essa família que eu tô fazendo o desenho. E, por exemplo, vamos começar pelo pai, né? Eu imagino uma história de um homem bem trabalhador que trabalha, sei lá, desde as 5 da manhã e chega em casa às 7 da noite, que tenta fazer de tudo para dar o melhor pros filhos. E ele é uma pessoa que faz a maldita piada de pavê ou pra comer. É aquele tiozão bem sem graça, mas que tenta ser engraçado. Agora eu vou imaginar mais ou menos como é que é a personalidade da mãe. A mãe tem uma cara de ser uma mulher muito tranquila, que dá risada de qualquer piada, então por isso que ela acabou se casando com um marido que ele faz essas piadas meio sem graças, então acaba dando risada bem fácil de tudo que besteira que ele faz. E é uma mãe muito zelosa com os filhos, trabalha fora também. No caso, eu imagino, por exemplo, o trabalho dela trabalhando, sei lá, por exemplo, no lugar de estética, como, por exemplo, gerente de uma loja de estética. Eu imagino ela mais ou menos assim. E agora eu vou imaginar mais ou menos a personalidade do filho mais velho. Eu imagino ele um cara bem tranquilo, mas só que também ao sério ao mesmo tempo e que de vez em quando faz uma piadinha ali, outra aqui, que gosta de muito de esportes. Ele é bem resolvido com o que ele quer na vida. Ele já tá por volta de uns 20 anos, mais ou menos, então eu imagino ele que esteja começando a trabalhar. Então, por exemplo, eu imagino que ele gosta muito de basquete ou alguma coisa assim do tipo. E a segunda filha, eu imagino ela com menos de 18 anos. E que ela é aquela menina bem doce, bem patricinha, assim, bem fofinha, que gosta de um rosa, que gosta de um glitter, que gosta da Disney. Eu imagino ela mais ou menos desse tipo. Então por isso que eu escolhi um vestido mais rosinha pra ela, que na verdade não é um rosa, é um lilás, né? Então, por isso que ela tem um cabelo tão longo. Eu imaginei essa personalidade pra ela, porque ela se inspira muito, por exemplo, nas princesas da Disney, que tem um cabelo longo, ou alguma coisa do tipo. Pelo menos as princesas mais clássicas, né?
E agora a terceira filha, no caso, né? Eu imagino uma menina bem esperta, que tem boas notas na escola, que ela é bem alegre, agitada. Eu imagino, por exemplo, ela fazendo biologia quando estiver mais velha ou alguma coisa assim. E o menino mais novo, no caso, eu imagino ele um menino bem sério, aquele que gosta de anime, que no caso gosta de anime, gosta de ver desenho, pega um pouquinho da personalidade dos personagens do anime e coloca pra si. Aquele menino bem otaquinho, né, quando você é criança, mas ele ainda assim ajuda bastante a família, ajuda bastante nos deveres de casa. É um menino meio que mediano na escola. Eu imagino ele mais ou menos assim. Eu imagino a família tendo diversas brigas, diversas discussões, principalmente entre os filhos em si, né? Mas que, por mais das brigas que tem, a família tá sempre unida, ou em algum momento estão dando muita risada, fazendo as coisas juntos. Então, assim, eu imagino a família mais ou menos desse jeito. Agora, voltando a falar um pouco sobre a ilustração e como eu senti fazendo ela, depois que eu terminei de pintar a família, meu braço, meu braço não, minha mão já estava morta. É muito difícil pintar com lápis, você cansa a mão. Eu não sei se é porque eu tenho falta de costume, ou se eu tenho que fazer camadas em cima de camadas, em cima de camadas, em cima de camadas para ficar uma coisa bem bacana. E como só tava o papel embaixo da mesa, e a mesa é de madeira, ela ficava com umas texturas em alguns cantos que ficava falhando. E outra também, eu estava sem o meu apontador e sem meu estilete para ficar apontando os lápis, então os lápis estavam horrorosos para pintar também. Então eu ficava estressada fazendo essa pintura. E se você perceber, depois que eu termino de fazer a família, depois de eu pintar mais ou menos a mesa, eu dou como posso dizer, uma enfraquecida na mão ali, eu não pinto direito as coisas, principalmente a árvore de Natal. Eu senti que eu dei uma desleixada ali, né, pra falar a verdade. Ainda mais que é uma ilustração, entre aspas, grande, que foi um papel A4, com lápis de cor, não há mão que resista a essa pintura quando não tem o costume de fazer ilustrações tão grandes assim com lápis de cor. Que esse, no caso, foi um lápis de cor da linha Faber-Castell. É um lápis bom, mas não é uma linha profissional também. Ele não é um lápis que desliza tão facilmente, ele não tem uma pigmentação tão boa. Eu fiquei em dúvida, francamente, se eu postava essa ilustração ou não, porque eu fiquei muito frustrada com ela, com toda sinceridade. Eu acho que eu acabei me acostumando muito com tinta, com aquarela, com guache. Então eu falei, não, vou postar mesmo assim. Vai que é a minha percepção, ou vai saber se outra pessoa gosta, se acha bacana alguma coisa do tipo. Vai saber se no futuro eu vou acabar achando essa ilustração melhor. Mas nesse primeiro momento eu não sinto que eu gostei dessa ilustração, infelizmente. Por mais que eu tenha gostado muito de ter feito essa família, de ter desenhado ela, de ter imaginado ela, mas, por exemplo, o cenário em si, por exemplo, eu não gostei muito. Mas é esse o resultado que fica, né? É, eu não gostei do resultado dessa ilustração. Vou tentar melhorar ela no digital e ver como fica. Então, já no digital, eu tirei uma foto do desenho, né? E passei pro Photoshop. E eu decidi fazer a pintura com um pincel um pouco mais, como posso dizer, como se fosse uma caneta. Na verdade, esse pincel eu peguei do Brush Rush, né, do canal dele, que é um pincel de rascunho, que ele imita mais ou menos um
lápis, pra falar a verdade. E aí eu coloquei ele um pouco mais de suavização, como é que eu deixo ele mais, como posso dizer a palavra? Ele tá com pressão, para falar a verdade. Então eu pinto bem devagar para não tirar a texturização do lápis, né, do lápis de cor, e só dar uma pequena reforçada na pintura mesmo, porque tinha muito espaço em branco e isso estava acabando me irritando um pouco. Então eu acabei pintando um pouco assim por cima para dar uma reforçada na ilustração em si. E eu acredito que tenha ficado um pouco melhor, porque tava péssima a ilustração, eu tava sendo muito frustrada com isso. Então, eu acho que pelo menos pintando no digital ficou um pouco melhor. Então, nesse finalzinho de vídeo, eu quero dizer que eu gostei bem melhor colocando o desenho no digital. Tentei ao máximo não tirar o aspecto de desenho tradicional. Mas eu gostei bem melhor. Aí nesse finalzinho você vai ver mais ou menos como é que tava pra como ficou. Ficou bem melhor, pra falar a verdade. E então quero que vocês digam se vocês gostaram dessa ilustração, se vocês não gostaram, como eu também não gostei tanto. Como é que é o Natal de vocês? Como se é diferente disso que eu imaginei, se não é, se vocês tiverem alguma história de Natal também pode estar contando aqui pra gente estar conversando nos comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, comentar alguma coisa se gostarem. E tchau!